Boa noite, graça e paz. Você poderia olhar para o seu irmão e dizer a ele: você está preparado? Aleluia. Amém, querido? Como o pastor já citou nessa noite, a gente vai estar falando um pouco sobre como nos prepararmos para o arrebatamento. Amém? O Ministério de Música pode sentar, no final vocês podem vir, tá certo? Então a gente vai estar falando nessa noite sobre como nós nos prepararmos para o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É quando o Senhor irá vir buscar a sua noiva, irá vir buscar a sua igreja, amém? Nós somos a noiva do Senhor e nós estamos nos preparando, nos limpando, para quando Ele vier buscar a sua igreja, a gente venha a subir com Ele, amém? Aleluia! Como nós sabemos, querido, muitas pessoas elas confundem a vinda de Jesus com o arrebatamento. Eu queria tirar essa dúvida, possa ser que alguém tenha essa dúvida, para a gente começar a falar sobre a nossa preparação para o arrebatamento nessa noite, tá certo? Como eu já falei para você, o arrebatamento é quando o Senhor irá vir buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Aquele que está firme, aquele que perseverou até o fim, aquele que se dedicou e que se doou para o Senhor. Tá certo? Já a vinda do Senhor vai ser quando a sua igreja for arrebatada, vai passar 7 anos com o Senhor nos céus. Amém? Vai participar das bodas do Cordeiro. E infelizmente, aqueles que ficaram na terra, que vão passar pela grande tribulação, 7 anos, amém? 3 anos de uma falsa paz, de uma falsa abundância, e 3 anos de guerra, de perseguição. Amém? Então, quando findar esses 7 anos da grande tribulação, o Senhor virá, a sua segunda vinda, então Ele virá juntamente com a sua igreja, com aquele povo que foi arrebatado para governar a terra. Amém? Então, o arrebatamento é quando nós subiremos com o Senhor. E a vinda de Jesus é quando eu e você voltaremos do céu após 7 anos para governar a terra junto com Ele. Amém? Tá certo? Então, se você tinha alguma dúvida, é só para você já ficar sabendo sobre isso, tá certo? Então, amado, como nós sempre ouvimos falar, o arrebatamento, ele não é algo que você tem uma data estipulada. Tá certo? O arrebatamento é algo que vai acontecer de repente. O arrebatamento é algo que vai acontecer quando eu e quando você menos esperarmos. Então, se eu e você não estivermos preparados, infelizmente, nós ficaremos. Amém? Então, eu e você temos que estar limpos, santificados e preparados para quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a gente não venha a ficar, mas a gente venha a subir para estar com Ele nos céus. Tá certo? Então, a primeira coisa, querido, o arrebatamento ele vai ser num piscar de olhos. Quando a gente menos esperar, a sua igreja será levada aos céus. Tá certo? Então, esteja pronto. Olhe para o seu irmão e diga: esteja pronto, querido. Se prepare. Amém? Não deixe que coisas pequenas tirem a sua atenção e faça com que você se afaste da presença do Senhor. Tá certo? Outro ponto, amado. Quando nós formos arrebatados, nós vamos estar com o Senhor nos céus e desfrutando do melhor dele. Amém? Nós já desfrutamos, a Bíblia diz que se nós quisermos e obedecermos ao Senhor, nós desfrutaremos o melhor dessa terra. Mas se quando nós formos para o céu, nós desfrutaremos mais ainda. Amém? Eu quero deixar para você alguns pontos de como nós devemos nos preparar para o arrebatamento, tá certo? O primeiro ponto, querido, e esse é sem sombra de dúvida o mais importante. Você tem que ter aceitado Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Se nós não aceitarmos já Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, como nosso Redentor, se nós não reconhecermos o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, não tem como nós subirmos. Então, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o senhorio de Jesus, é a sua oportunidade. E se você está afastado e quer se reconciliar, também é a sua oportunidade. Amém? Se você não aceitar Jesus, infelizmente, você vai ficar. E não sou eu que estou dizendo, ou não é nenhum outro pregador que está falando, mas é a palavra que está falando. E se ela está falando, então é aquilo que nós vamos estar passando para você, que vamos estar instruindo você. Tá certo?
Não é as nossas obras que vão nos salvar. Não são as nossas obras que vão nos fazer ir ao céu. Mas é nós crermos em Jesus, aceitarmos a Ele, e nós seremos salvos. Amém? Eu vou deixar para você, eu não vou ler por conta do tempo, mas lá em Atos 10, 1 ao 23, vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Esse homem, a palavra fala que ele era um homem de oração. Ele era uma pessoa que tinha boas obras. Ele era uma pessoa que ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas. Ele tinha um coração generoso. Mas a palavra fala, amado, que ele precisou conhecer Jesus. Amém? A palavra diz que um anjo veio até Cornélio e falou que ele necessitaria chamar Pedro. Amém? Para que Pedro pregasse a palavra para ele e, consequentemente, ele aceitasse Jesus e fosse salvo. Então, a minha e a tua obra não nos salva. Só quem nos salva é Jesus. Ele foi o único que morreu no meu e no seu lugar para nos trazer salvação. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. A palavra diz que se nós confessarmos ao Senhor Jesus com a nossa boca, nós seremos salvos. Amém? Aleluia. Tá certo, querido? Ó, lá em Atos 4:12 vai dizer que nenhum outro há salvação. Tá certo? Lá em Atos 16:31 vai dizer que quem crê no Senhor será salvo. Tá certo? E lá em Romanos 10:9 diz que se nós confessarmos Jesus com a nossa boca, nós seremos salvos. Então não é a sua obra, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem, mas é Jesus na sua vida. Tá certo? Amém? Então, o principal ponto é o quê? Aceitar Jesus como nosso Salvador. Sem Ele, ninguém vai ao céu. Sem Ele, ninguém recebe salvação. Sem Ele, ninguém é perdoado. Porque Ele veio para te trazer perdão. Amém? Você sabia que o mundo todo já foi salvo? A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a humanidade já foi salva, mas nem todos estão salvos. Todos receberam salvação, mas nem todo ser humano recebe o sacrifício de Jesus como verdadeiro. Amém? Aleluia. Vamos correr por conta do tempo. Segundo ponto, querido. Amém. Segundo ponto, querido. Viver uma vida digna do reino ao qual você pertence. Não adianta você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver a sua vida como se você ainda estivesse no mundo. Não adianta você levantar a sua mão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas permanecer pecando. Permanecer mentindo, permanecer traindo, permanecer comprando e não pagando. O seu testemunho atrai pessoas para esse lugar, mas o seu mau testemunho também afasta pessoas desse lugar. E nós somos responsáveis por vidas, querido. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas do Senhor. Se a nossa vida, eu estou na igreja, mas a minha vida é uma bagaceira, como é que a pessoa vai querer vir para Cristo? Eu ser cristão, eu virar crente, como eles falam. Olha a vida de fulano. Fulano só vive na igreja, mas também só vive mentindo. Fulano vive na igreja, mas só vive brigando com a esposa. Trata todo mundo bem. Mas dentro de casa, só vive gritando com a esposa, trata mal os filhos, trata mal os pais. Então, o seu testemunho traz, mas ele afasta as pessoas. Amém? Então, a nossa vida tem que ser uma vida digna do reino ao qual eu e você pertencemos. Lá em Colossenses, querido, vai falar que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas. Ou seja, do império de Satanás, do domínio de Satanás. E nos levou para o reino do seu Filho amado. Amém? Quando você não tinha aceitado Jesus, você tinha algum vício na sua vida? Quem tinha? Levante a mão. Não precisa dizer qual é, amém? Só para eu saber. Você tinha alguma deficiência na sua vida? Amém? Então, quando a gente não tinha Jesus na nossa vida, a nossa vida era de ladeira para baixo.
Pessoas tinham vício nas drogas, pessoas tinham vício na bebida, pessoas tinham vício em prostituição. Mas quando ela aceitou Jesus, ela entendeu que o diabo não tinha mais domínio sobre a vida dela. Mas ela agora era livre para decidir o que fazer da vida dela. Amém? Tinha pessoas que quando não tinha Jesus no seu coração, traía a esposa. Mas quando ele aceitou Jesus, ele entendeu. Amém? Tinha gente que quando não tinha Jesus na sua vida, comprava e não pagava. E aqui não tem mais pessoas que compram e não pagam. Amém? Tinha pessoas que quando não tinha Jesus, era mentiroso. Você já ouviu aquele ditado? Mentia não, comia com farinha. Mas quando ele aceitou Jesus, ele entendeu que mentira vem de Satanás. E toda mentira, não tem mentira grande nem pequena. Toda mentira traz uma consequência. E não são consequências boas. São consequências más. Ele diz, não, mas é só uma mentirinha. Vá só com sua mentirinha. Se Jesus arrebatar a sua igreja hoje, você fica com sua mentirinha. Amém? Você não tinha um coração perdoador. Amém? Alguém te fazia o mal, você, fulano me fez o mal, eu vou fazer o mal a ele também. Falou de mim, vou falar dele mais ainda. Amém? Mas quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você teve um entendimento que você tem que amar ao seu próximo como a você mesmo. Você se ama? Você quer o mal para você? Pronto, então você tem que amar o próximo como a você mesmo. Amém? Aleluia. Então, querido, a nossa vida, ela deve revelar o reino ao qual nós pertencemos. Tá certo? Lá em Colossenses, vai falar exatamente sobre isso. Que ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino, do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Lá em Efésios 5, vai falar, querido, do 1 ao 2, que nós devemos ser imitadores do Senhor, imitadores de Cristo. O imitador de alguém é aquele que faz algo semelhante a outra pessoa. Você tem filho ou filha? Os seus filhos te imitam dentro de casa? As suas palavras, as suas ações. Os seus filhos são o seu reflexo. Se você é mentiroso, o seu filho vai crescer mentiroso. Se você compra e não paga, o seu filho... Mas, rapaz, comprar e não pagar é certo. O pai está fazendo, eu vou fazer também. Se você trata mal a sua esposa ou seu esposo dentro de casa, o seu filho vai crescer com essa mentalidade. E no futuro, o casamento dele pode ser destruído por conta do seu ensinamento e do seu exemplo. Às vezes as pessoas olham para outros e dizem, mas rapaz, fulano tem um casamento destruído, mas tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. Amém? Se você tem filho, seja um exemplo dentro da sua casa. O seu filho, ele vai fazer aquilo que você faz. Na escola, com os coleguinhas, quando ele crescer, que for adulto. Amém? São reflexos dos pais. Tá certo? Então, seja exemplo, tá certo? Seja o imitador do Senhor. E se nós somos imitadores de Cristo, nós fazemos aquilo que Ele deixou na sua palavra. E não aquilo que o diabo anda fazendo com que as pessoas façam no mundo. Tá certo? Você não pertence mais ao mundo. E quando eu quero dizer mundo, eu quero dizer aquilo que ele quer colocar na sua cabeça, na sua mente, as suas artimanhas. Não as pessoas, não o mundo ao qual você vive. Você não tem como subir para o céu agora, só se você partir. Você quer morrer? Não, não quer não. Amém? Quando a gente fala mundo, a gente fala das influências. O mundo, ele quer trazer influências erradas para dentro da igreja. Mas nós temos uma palavra que nós baseamos a nossa vida. Amém? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 3 ao 2, não precisa abrir. Mas vai falar exatamente sobre isso, amado. Tá certo? Nós somos cartas vivas. Tudo que é velho já passou. O seu passado já passou, os seus velhos hábitos já passaram. Eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, você tem que ter novas atitudes, novas formas de viver, novas formas de falar. Amém? Você recebe? Aleluia. Olha aqui, querido. Os hábitos do velho homem não podem existir mais na sua vida. Se ainda há algum resquício, você tem que colocar a sua carne no lugar e começar a viver como um novo homem. Mas eu tenho que ser perfeito. Não tem ninguém perfeito. Eu tenho áreas na minha vida que preciso colocar no lugar. Você tem áreas na sua vida que você precisa colocar no lugar. Mas, quem é que está prevalecendo na sua vida?
O seu espírito ou a sua carne? Quem você está mais alimentando? Amém? Então, a minha e a sua vida entrega ao reino ao qual eu pertenço. Eu e você somos responsáveis para trazer vidas para essa igreja, sem nem precisar falar. Rapaz, eu vi fulaninho da igreja Verbo da Vida, mas ele é uma bênção. Menino, quando ele, em todo lugar que ele chega, ele traz uma paz, uma alegria. Não fala mal de ninguém, compra e paga. É um exemplo, a vida dele fala por si só. Amém? Aleluia. Terceiro ponto, querido. Você já viu alguém querer ir para o céu, onde vai ter muita gente, e querer viver isolado? Não tem como, não é isso? Então, um dos pontos também para nós estarmos preparados para o arrebatamento. Lá vai ter muita gente, querido. Não é só o povo de Itapetí, não. Não é só o povo do Verbo da Vida, não. É o povo do mundo inteiro que aceitou Jesus, reconheceu como Senhor e Salvador e que vai ser arrebatado junto comigo e com você. Você crê que você vai ser? Amém. Pois pronto. Então, se nós queremos ir para o céu, sermos arrebatados com o Senhor, então nós temos que nos acostumarmos a ter pessoas ao nosso redor. Não é isso? Então, um ponto de nós também nos prepararmos para o arrebatamento é nós congregarmos, querido. Congregar é crescimento. Congregar é você chegar nesse lugar com um problema e um irmão te abraçar e trazer uma palavra de paz para a sua vida. Congregar é quando você está em casa passando por alguma situação e você recebe uma palavra de irmã, fulano, hoje tem um culto poderoso, falando sobre isso e sobre isso. Mas, rapaz, eu não estou com vontade de ir hoje. Mas, rapaz, vai ser uma bênção. Eu vou buscar você aí na sua casa para a gente ir junto para o culto. Aí, quando você chega aqui, você recebe uma palavra, ou através de louvor, ou através de uma oração, você sai aliviado. Você sai totalmente transformado. E se você tivesse ficado em casa? Sozinho, isolado, distante de Deus e do mundo. Amém? Congregar é crescimento. Congregar é você manter-se aceso. Quanto mais longe da sua congregação, de você estar junto de pessoas, mais frio você vai estar. Experimente ficar muitos dias sem vir ao culto, sem estar em comunhão. Bate um desânimo. Rapaz, eu não quero mais ir para a igreja, não. Está tão bom em casa. Não vou mais, não. Estou com vontade, não. Estou tão cansado. O meu corpo quer dormir. Passei o dia trabalhando. Vou fazer o quê na igreja hoje? Eu vou descansar. Amém? Tem uma frase que eu vi. Eu pedi até para colocar a foto das brasas. Tem uma frase que eu vi e eu coloquei aqui para você. Brasa fora do braseiro se apaga muito rápido. Amém? Brasa fora do braseiro, ela se apaga muito rápido. Então, se nós não tivermos um lugar para nós congregarmos, se nós não estivermos em comunhão, a gente vai se apagar muito rápido. Amém? Lá em Hebreus 10, 25, é o versículo que vai estar nessa imagem aí, vai dizer: não deixem... Cadê a foto? Eu pensei que já estava. A foto. Aqui, Hebreus 10, 25. E o versículo, ele vai dizer assim, que não deixeis a congregação como é costume de alguns. Amém? Não deixeis a congregação como é costume de alguns. E mais na frente vai dizer: e ainda mais sabendo que o dia se aproxima. E ainda mais sabendo que Jesus está já voltando para buscar a sua igreja. Amém? Então, não deixeis de congregar, não deixeis a congregação como é costume de alguns. Paulo estava dizendo para a igreja do Senhor daqueles tempos. Então, se ele estava falando para a igreja naquele tempo, então já tinha pessoas que não queriam congregar. Já tinham pessoas que queriam viver dispersas, longe do povo. Como é que alguém quer ir para o céu, onde tem um monte de gente, não sei nem quantas, e quer viver longe, afastado? Coloca-se dentro de uma bolha, não quero contato com ninguém. Como é que você vai viver no mundo longe de todo mundo? Vou ter uma comparação agora, peraí. Viva no mundo, dentro da sua casa. Não saia para canto nenhum, para comprar, nem para beber. Não, comprar nada de bebida, nem de comida, nem de roupa, nada. Você vai sobreviver? Vai morrer. Não tem que ter comunhão com o povo, com a sociedade? Como é que você vai viver se não sair para
ter comunhão com o pessoal do mercado para comprar alguma coisa para beber, para comer, para se vestir. Colocar gasolina no seu carro para você não andar a pé. Amém? É a mesma coisa que vamos trazer para a igreja. A gente não pode viver longe do congregar. Aqui, a sua chama, ela está sempre sendo impulsionada a estar acesa. Tá certo? O congregar traz crescimento. Aí você pode dizer, não, mas congregar não é bíblico. Jesus não congregava, não ia ao templo. Eu quero trazer um versículo para você. Lá em Lucas 21, 37 ao 38. Esse eu quero que você abra. Abra aí, Isaac, por favor. Lucas 21, 37 ao 38. É bíblico congregar. Jesus congregou, Jesus foi ao templo, os discípulos foram ao templo. Então, se eles foram, nós que somos a continuação do evangelho do povo de Deus, então nós também devemos ir, tá certo? Jesus ensinava todos os dias aonde? Ele ensinava todos os dias aonde? Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Então, Jesus ia ao templo, querido. Jesus, ele ensinava aonde? Nós trazemos para hoje igreja. Se Jesus congregava, nós também temos que congregar. Amém? Se Jesus estava no templo para ensinar, nós também temos que estar no templo para receber. Não, mas eu posso receber em casa. Pode, na sua casa também. Temos o G6. Amém? O GC é uma extensão da igreja do Senhor nas casas. Tá certo? Mas o congregar, ele é indiscutível. Ele é, como posso dizer, você não pode trocar o congregar para ficar na sua casa. Tá certo? Aleluia. E em Atos 5:42, também, não precisa abrir, mas vai falar que os discípulos, eles estavam no templo pregando a palavra, mas eles também pregavam de casa em casa. Então, o congregar é bíblico e o também estar em casa, reunido para dividir da palavra, também é bíblico. Tá certo? Então, quando você vem congregar, receber de Deus, nesse lugar, você está cumprindo um princípio do Senhor. E quando você está na sua casa, no GC, você também está cumprindo um princípio da palavra. Amém? Aleluia. Então, querido, terceiro ponto é congregar. Manter-se conectado com seu irmão. Tem pessoas que dizem, mas rapaz, eu vou para a igreja, ninguém fala comigo, ninguém sabe nem quem eu sou. Você tem falado com seu irmão do lado? Você tem dado a paz? Tem chegado aqui no culto, a paz, irmão, como é que você está? Como é que foi seu dia? Amém? A igreja, amada, é para congregarmos, estarmos juntos, mas não sermos estranhos. Eu tenho um irmão na igreja, sei nem o nome dele. Nunca nem vi na minha vida. Amém? Nós somos uma família. Tá certo? Mas eu não vou congregar, não. Aquela igreja tem um monte de gente com problema, com defeito. Tem um monte de gente que ainda erra. Deus me livre, pastor não vê não, é. Fulano, meu Deus. Eu vi fulano. Eu ouvi alguém dizendo que fulano comprou e não pagou. Mas eu bato nessa tecla, né? Será que... Não, tem não, amém. Tem ninguém aqui que compra e não paga. Aleluia. É todo mundo pagador. Ninguém é veaco, ninguém é caloteiro. Todo mundo compra e paga. Quando não pode pagar, vai lá e dá uma direção. Amém? Aleluia. Então, se você está numa igreja, querido, e vê pessoas com problemas, você não vai deixar de congregar por conta disso. Você também tem falhas, tá certo? E se as outras pessoas não forem congregar por sua causa, porque você tem problemas, você precisa ser tratado. Outras pessoas também têm problemas e também necessitam serem tratadas, tá certo? Então, não vamos deixar de congregar por conta de pessoas. Se você está deixando de congregar por conta de pessoas, é porque você nunca esteve aqui por conta de Jesus. Tá certo? Você nunca veio aqui por conta da palavra ou por conta de Jesus. Mas você veio porque achou o louvor bonito, achou a palavra bonito, achou a igreja bonita, mas não veio até aqui para buscar Jesus. Tá certo? Então, guarde seu coração. A gente está trazendo aqui instruções para o seu crescimento e seu avanço. Se você não quer receber essas instruções, amém. Se você quer receber... Abra seu coração e acata aquilo que está sendo liberado, tá certo? Aleluia. O quarto ponto, amado. Nós devemos ter paz com todas as pessoas. Nós devemos guardar o nosso coração e amar a todos.
Tá certo? Não devemos ser pessoas que andam com discussões, com dissensões, pessoas que não guardam corações, pessoas que andam com rancor, com raiva. Tá certo? Mas você deve guardar o seu coração. Lá em Romanos 12:18, não precisa abrir, mas diz que, se possível, nós devemos ter paz com todos. Se possível. Se você já tentou ter paz com alguém e essa pessoa não quer, amém. Deixe ela no seu lugar e você já fez aquilo que deveria ser feito. Amém? Mas a Bíblia diz que, se possível, nós devemos ter paz com todos. E lá em Romanos 2:2 também vai dizer, amado, que se o seu inimigo tiver fome, se o seu inimigo tiver sede, dê de comer, dê de beber. Faça o bem para ele, tá certo? Porque isso vai amontoar brasas, a palavra fala, na cabeça dele. Quer dizer, mas rapaz, eu faço tanto mal a fulano, eu critico tanto fulano, e fulano só me faz o bem. E fulano só me ajuda. Amém? Então você foi chamado para fazer a diferença. Pode ser que você tenha alguém perseguindo você, seja na sua família, seja no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Mas você não deve revidar na mesma moeda. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para revidar com a palavra. Tá certo? Aleluia. Lá em Mateus 18:21 ao 22 vai dizer que Pedro chegou até Jesus e ele perguntou ao Senhor: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele me ferir? Quando ele fizer alguma coisa que me machuque? Aí Jesus olhou para Pedro e disse: 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. Amém? Então, amado, se alguém te feriu ou te machucou, perdoa. Perdoar não é fácil. É fácil perdoar? Mas a gente tem que perdoar. É uma escolha. Tá certo? O perdão, quando a gente não libera ele, a gente está morrendo aos poucos. A gente pensa que está fazendo mal a outra pessoa, mas está fazendo mal a nós mesmos. Não perdoar é você guardar para si mesmo algo que está te matando. Eu sempre falo isso, é como se você tivesse um rato, tomasse o veneno do rato, dizendo: eu vou matar o rato, mas eu vou tomar o veneno para ver se é ele que morre. Quem está morrendo é você. Isso vai te trazer problemas na sua mente. O não perdoar, você vai ficar só pensando naquela situação, naquele problema que alguém te fez. Isso vai gerar uma preocupação, uma ansiedade, vai gerar uma depressão, vai gerar um problema além daquilo que você pode imaginar. E você indo ali e perdoando, vai resolver a situação. Mesmo que a outra pessoa permaneça com rancor, mas você está livre. E mais ainda, faça de tudo para não precisar pedir perdão. Como? Não ferindo ninguém. Não falando aquilo que não deve. Não agindo da forma que não deve. Amém? Então, se possível, tenha paz com todas as pessoas. Amém? Ame a todos. Perdoe a todos. Você pode dizer: não, mas fulano me feriu demais. É necessário eu manter a comunhão com ele. É necessário eu estar com ele dia e noite? Não, você pode perdoar, mas não é necessário você estar com ele como você estava antes. Vai amar, vai tratar bem. Amém? Mas não é necessário você estar conectado com ele. Mas você vai amá-lo. E você não vai falar mal dele. Você vai ver o melhor do seu irmão, tá certo? Amém? Você recebe? Amém. E ponto 5, querido. Se santifique. Amém? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ele vai vir buscar uma igreja sem mácula. O que é sem mácula? Sem pecado. Não estou dizendo que você não pode pecar e que você não pode errar. A Bíblia diz que se nós pecarmos, que se nós errarmos, a gente tem um advogado. Quem é o advogado? Jesus. Que intercede por nós ao Pai e nós recebemos o perdão. A Bíblia diz, querido, que não é porque a graça de Jesus nos alcançou e os nossos pecados foram perdoados que eu vou permanecer pecando, que eu vou pecar, porque a graça me cobre. Não. Você não é mais um praticante do pecado. Você peca por acidente.
pequei. Mas isso não vai trazer condenação para a sua vida. Não, eu pequei, Senhor, me perdoa. Eu pequei nisso, nisso e nisso. Eu venho aqui diante do Senhor, te peço perdão, no nome de Jesus. Amém? E você está como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tá certo? Mas nós devemos estar limpos diante do Senhor. O pecado, ele só gera morte. A Bíblia diz que o pecado, ele gera morte. Amém? O pecado, ele só traz destruição. E nunca vai trazer algo bom. Vou trazer um exemplo. Lá no princípio, quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para o quê? Para ter uma comunhão permanente com o Senhor, não foi? Para ter um relacionamento com Deus. Para estar próximo de Deus. Mas a Bíblia fala que chegou um momento que o diabo trouxe uma sugestão para eles e eles acataram a sugestão do diabo mais do que o que o Senhor havia falado para eles. E a Bíblia diz que eles decidiram desobedecer a Deus e eles pecaram e, consequentemente, eles se separaram de Deus, morreram espiritualmente. A morte física veio habitar no corpo do homem e não só eles, mas toda a humanidade estava condenada ao inferno. O pecado traz vida ou morte? Certo? Então, o pecado ele sempre vai trazer danos. Um exemplo. Tem um casal, um homem e uma mulher são casados. Um dos dois decide trair. Essa traição ela vai trazer morte para o casamento? Vai. Se um dos dois descobrir, ou se essa pessoa nem descobrir, ela ouvir falar ou pensar, o casamento dessa pessoa ela vai ser destruído. Ele vai ser desmanchado. Porque gerou morte. Não é só uma morte física que também pode acontecer. Mas sempre gera morte. Amém? Então esteja limpo diante do Senhor. E para nós terminarmos, querido, temos o ponto 6. Nós devemos servir no lugar ao qual nós fazemos parte. Se você está na sua igreja local, você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Nós não devemos somente chegar na nossa igreja e se sentar, não, está confortável demais. Mas você tem que se dispor a ser resposta de Deus na casa do Senhor. Você tem que se dispor a ser resposta de Deus para pessoas. Quando você serve no diaconato, ou quando você serve no louvor, ou quando você serve no departamento infantil, ou você serve em qualquer outro departamento da igreja, você está sendo resposta de Deus aqui na terra. Amém? Você está sendo resposta de Deus para a igreja do Senhor. Você está fazendo com que essa obra avance, cresça e a palavra seja pregada a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam de Jesus, para que o Senhor venha buscar a sua igreja com mais rapidez. Lá em Mateus vai falar que quando todas as pessoas do mundo conhecerem essa verdade, aí o Senhor irá vir buscar a sua igreja. Enquanto eu e você tardarmos em levar essa verdade, mesmo que seja... Mas eu não tenho chamado de ministrar, mas você tem o chamado de servir em algum departamento que vai facilitar da palavra ser pregada. Quanto mais nós tardarmos dessa palavra chegar a outras vidas, mais o Senhor vai tardar em vir. Mas quanto mais eu e você nos movermos para a palavra ser ministrada e mais pessoas conhecerem a Jesus, mais rápido nós subiremos com o Senhor. Amém? Então seja a resposta de Deus aqui na terra. Você não foi chamado somente para sentar na sua cadeira, para marcar um lugar. Mas você foi chamado para fazer alguma coisa para o Senhor. Seja servir em algum departamento, seja ser um patrocinador do reino. Amém? Seja para pregar para alguém apenas com seu exemplo, ou se necessário falar no seu trabalho, na sua casa. Mas você foi chamado para alguma coisa. Amém? Nós seremos cobrados por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. No dia do Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e que nós fizemos ou que nós não fizemos. Amém? Se alguém tem um chamado, seja missionário, seja de pastoreio, ou seja em qualquer outro ofício, e essa pessoa ela tem a percepção, mas simplesmente ela negou o chamado, ela vai ser cobrada no dia do Senhor. Se você foi chamado para fazer alguma coisa para Deus, mas se negou a fazer, você também vai ser cobrado. Vou trazer um exemplo para você.
Vamos dizer que tinha alguém que tinha um chamado de pastoreio. E essa pessoa sabia que tinha sido chamada para cuidar de vidas. Mas essa pessoa achou o cargo de pastor muito pesado, tem muitos problemas, muitas pessoas. E ela decidiu ir para o ramo, vamos trazer um exemplo. O ramo de... eu vou ser empresário. Porque assim eu ganho muito dinheiro e eu sou um patrocinador do reino. Eu estou ganhando vidas da mesma forma. Mas quando chegar o dia em que ele estiver de frente com o Senhor vai perguntar: fulano, você que foi chamado para ganhar tantas almas para o Senhor, por que você não ganhou? Por que você não cumpriu aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Você diz: não, Senhor, eu ganhei muitas vidas. Eu fui um grande patrocinador da obra. Eu custeei a construção de templos. Eu custeei transportes para buscar pessoas para vir para a palavra. Eu custeei isso e aquilo. Mas você fez aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Não fez. Supriu. Mas não foi como deveria. Amém? Aleluia. Eu vou só citar, lá em Mateus 14, 24, vai falar, amado, sobre a parábola dos talentos. Sobre a parábola dos talentos. Né, que ele fala que o dono, né, um senhor, entregou um talento para um servo, 2 talentos para outro servo, 5 talentos para outro servo. O que ganhou um talento, pegou o seu talento e enterrou, deixou guardado. Os outros 2, que ganhou 2 e ganhou 5, eles multiplicaram esse talento. Eles fizeram jus àquilo que foi entregue nas suas mãos. E no final, quando o Senhor voltou, louvor pode vir. Quando o seu Senhor voltou, ele foi até eles e cobrou aquilo que ele tinha entregado nas mãos daquelas pessoas. Então, eu e você seremos cobrados por aquilo que nós fazemos para o Senhor. Tá certo? Aleluia. Você poderia ficar de pé, amado? Eu queria que Isaac colocasse aquele vídeo. É um vídeo rápido, que ele vai ser dentro do tempo, tá certo? Só para a gente fechar. Então, amado, a gente tem que estar pronto, preparado, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Se nós estivermos dispersos, como aquelas pessoas na época de Noé. Noé, ele pregou, ele falou o que Deus havia mandado para ele falar para as pessoas. Amém? Ele construiu a arca, ele se preparou com a sua família, mas as pessoas que estavam ao seu redor, elas não acreditaram em Noé. E elas só acreditaram quando o dilúvio aconteceu. Então, que a gente não venha a acreditar quando Deus enviar seu filho para buscar a sua noiva e você ficar. Você não vai ficar, amém? Você, mas rapaz, eu fiquei. Então, a gente tem que estar preparado para subir, amém? Então, como o último versículo do vídeo diz: vigiai e orai, porque vocês não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, amém? Então, se a gente tiver desapercebido, quando Jesus voltar, infelizmente não subiremos. Mas se estivermos prontos, buscando ao Senhor, congregando, firmados, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, certamente a gente vai estar junto com Ele nos céus, amém? Aleluia. Deus é bom. Pode sentar. Glória a Deus. Palavra abençoada, não foi, irmão? Diga: eu sou igreja de Cristo. Pode tocar, Anderson. Pode tocar. Irmãos, esse era o objetivo de hoje à noite. Trazer essa reflexão mesmo. Para que a gente esteja atento na espera do Senhor. Amém? E vigilante. E seja igreja lá fora também. Seja igreja lá fora. Seja igreja na sua casa. Não fica desapercebido não, irmão. O culto não acabou não. Amém? Seja igreja na sua casa. Seja igreja no seu trabalho. Seja igreja na praça, na escola. Seja igreja onde você estiver. Tá certo? Olha aí para seu irmão e diga: não seja bocudo não. Bocudo é aquele que vai em um ambiente, né? E a fila tá grande, já começa a ficar bocudo, dizendo as coisas, reclamando, murmurando na fila, querendo ter direito em tudo. Seja igreja.
Seja igreja para falar do evangelho e seja igreja no comportamento. Jesus está nos observando, irmão. O Espírito Santo está nos observando. Não tem nada oculto que não seja revelado. Amém? Agora olha para seu irmão também e diga assim: seja igreja na fidelidade também, no dízimo e nas suas ofertas. Amém? Seja igreja também para isso. Irmão, quando você olha, pode trazer a caixinha já, viu? E já pode distribuir os envelopes. Os envelopes, cartão de Pix. Quando você vê para um equipamento de som desse, irmão, isso é um equipamento de qualidade. Amém? E para quê? Para glorificar o Senhor. Mas para se comprar um som desse, que a gente está aperfeiçoando cada vez mais, não se compra sem dinheiro, não. Para se manter ar-condicionado, não se mantém sem dinheiro, não. Olha, irmão, esse ar-condicionado ali, acho que foi no culto de domingo, foi que ele estava com problema? Culto de domingo. Eu não esperei, não, irmão. Segunda-feira eu já chamei o técnico para dar manutenção. Quanto foi que foi pago? R$250. Se paga com o quê? Irmãos, todo domingo o carro vem com um grupo de pessoas de São Vicente para adorar o Senhor aqui. Você sabe quanto a igreja... É a igreja que paga. Que é a igreja? Você pensa que é a estrutura da igreja que paga? Olha para seu irmão e diga: é você que paga. É você que paga, é seu dízimo, é a sua oferta que paga. Cada viagem de domingo que eles dão aqui é R$90. Somos nós. Diga: somos nós que paga. Diga: eu tenho o privilégio de contribuir para essa obra, para que ela avance, para que ela cresça no nome de Jesus. Para manter os departamentos das crianças, para ter oferta, para fazer as atividades. Amém? Para manter também as despesas de manutenção da igreja, de limpeza. Botei algumas coisinhas aqui. Glória a Deus. E está no meu coração, irmão. Quando nós concluirmos de pagar essa caixa, que estamos já pagando, em nome de Jesus, falta 5 parcelas ou é 4. Esse mês já foi pago. Aí ficou 5 agora. Nós vamos comprar uma câmera profissional. Nós vamos comprar um computador. Agora é um computador de origem, viu? Para poder fazer as filmagens. Porque Itapetim vai ter uma igreja com filmagens de culto de qualidade ao vivo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Não é benção, irmão? Então, quando nós pagar essas caixas, nós vamos comprar. Nós vamos comprar um iPhone, irmão. Para que um iPhone? Para tirar foto. Para publicar o que Deus está fazendo nessa igreja. Se a qualidade das fotos for melhor dele, então vamos comprar dele. E para que isso? Para a glória de Jesus. Vamos comprar mais 20 cadeiras, porque estamos tendo dificuldade. Às vezes tem culto que é necessário pegar as cadeiras das crianças. Para não estar pegando as cadeiras das crianças, nós vamos comprar mais 20 cadeiras. Amém? Então diga: eu faço parte de tudo isso e desse projeto em nome de Jesus, chamado de igreja. Diga: essa é a igreja de Jesus Cristo. Outra coisa, quando você entrar dentro dessa igreja, quando você olhar para alguém e ver alguém com calçado, tá estragadinho, e você perceber que ele não tem condição, oferta o calçado para ele. Quando você perceber alguém repetindo muito uma roupa, não fale mal não.
Compre uma roupa para ele. Olha para seu irmão e diga: isso é igreja, irmão. Igreja é isso. Diga: igreja é comunhão. Aí eu te pergunto: essa semana agora, você tirou algum dia para ir na casa de algum irmão tomar um café e conversar da palavra mais ele? Quem foi? Quem foi? Levanta a mão aí. Muito bem. Quem foi mais? Aí, irmão lá, irmãzinha aqui. Glória a Deus. Então essa semana você vai na casa de uma pessoa, viu? Ou então alguém convida algum aí. Vamos fazer assim, alguém convida. Viu? Aproveita e lembre do pastor. Vai tomar um cafezinho lá em casa para a gente ler a palavra. Amém? Aí você vai criar vínculos de relacionamento. Porque a igreja é relacionamento. Relacionamento. Amém? Tá junto. Amém, Jesus? Diga: isso é igreja. Igreja de Jesus. Que dá bom exemplo, bom testemunho, está em comunhão. E ganha almas para ele. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente dizimar, para a gente ofertar. Glória a Jesus. Se você não conseguiu pegar envelope, não tem problema. Você pode, se não tiver o envelope, pode ofertar sem envelope. Se você não trouxe dinheiro, eu oro para que Deus também abra as portas para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas também, tá bom? Obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Eu declaro em nome de Jesus prosperidade sobre essa igreja, avanço sobre essa igreja, recursos chegando e nada faltando. Em nome de Jesus, quem crê diz: amém. Pode trazer em nome de Jesus sua oferta, pode trazer seu dízimo. Vamos celebrar? Quem quer celebrar? Arrocha aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser esse louvor que você estava tocando mesmo. Nas palmas. Eu creio, tudo é possível naquele que crê. Não vou desistir jamais. Falo a montanha e grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé em sobrenatural, em milagres no poder de Deus. Eu creio que tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio. É possível ter. Nada é
vai acontecer. Os instrumentos baixinhos, vai. Tudo que Deus falou, declarando, vai. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Pode liberar. E tudo que Deus falou vai acontecer. Creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Amém, amém. Dá glória a Deus. Você foi abençoado. Antes de ir embora, eu vou lhe abençoar novamente. Para fechar com chave de ouro. Você foi abençoado? Levante suas mãos. Pai, obrigado pela vida de cada um, por essa noite abençoada. Leva teus filhos em paz. Livra-os de todo mal. Guarde-os, proteja. No nome de Jesus. Declaro uma semana abençoada em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém.